Olá, muito bom dia! Dia lindo em BH, dia quente em Belo Horizonte e é muito bom ter a sua companhia aqui conosco. Bem, gente, hoje nós vamos falar nessa semana maravilhosa que é a Semana da Criança. Hoje nós vamos falar, crianças passam por estresse? Pertinho de mim eu tenho a Niliane Maciel, que é pedagoga e coordenadora da educação infantil do Colégio Batista Mineiro. Depois daquele assunto, daquela notícia que veio à baila daquele menino que atirou na professora, eu fiz, meu Deus, o que está acontecendo para uma criança de 10 anos chegar nesse extremo? E eu fico pensando, será que a mãe, o pai não percebiam? A criança, será que ela não mandou nenhuma mensagem pedindo socorro? Né? Porque eu acho assim, quando a gente observa uma criança de perto, acompanha uma criança de perto, a gente começa a notar alguns sinais de que tem alguma coisa errada. Uma agressividade exacerbada entre os irmãos mesmo pode revelar isso, uma impaciência, uma intolerância na hora de esperar alguma coisa. Isso aponta pra gente algum probleminha aí. Agora, os pais hoje também levando uma vida tão individualista, eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que corresponder ao mercado de trabalho, eu tenho. E aí, como você disse, a gente passa esse estilo de vida para a criança. Tem algum sintoma? Eu gosto sempre de conversar com os pais, porque essa questão aí de hoje em dia estar tão acelerado, né? A gente brinca que a geração micro-ondas é tudo em 2 minutos, 3 minutos. Então, a gente precisa, às vezes, como pais, né? Dosar essa aceleração, né? Você disse aí de colocar a criança na natação, judô, tem que saber a hora certa de colocar, se a criança pede para colocar ou não. Tem criança que gosta, tem criança que precisa, tem criança que não. Então, às vezes, é forçada a fazer isso. E isso causa, né, aquele desconforto, aquele estresse. Eu acho que o maior fator de observação é o conhecimento do filho. Porque aí, por exemplo, na escola, né, a professora tem que conhecer o seu aluno. Porque aí ela vai ver qualquer mudança. Porque tem criança realmente que tem um perfil mais agitado, tem um perfil mais agressivo, mas tem hora que às vezes até o ficar quieto é um indício. Então a gente tem que conhecer para saber. Então, o que eu sempre oriento os pais, a vida está corrida? Tá. Agora gaste tempo com o seu filho, por menor tempo que seja, mas para ouvir, para sentar, para conversar, desde bebê, né? Porque aí a gente vai ouvir e ver as reações da criança, porque percebe, por exemplo, essa criança mesmo que atirou na professora, eu não sei o que foi. Hoje em dia a questão até da informação demais, né? Sim. Do banalizar as coisas está muito comum. Então tem hora que é importante a gente explicar para os filhos essa questão assim, da seriedade das coisas. Às vezes passou aí despercebido, como o pai disse que a arma era guardada, escondida, mas às vezes era uma coisa tão comum assim. Criança hoje participa tanto da vida do adulto. É verdade. Né? Igual você disse, a criança está sendo erotizada precocemente, está tudo muito precoce. Tem o lado positivo, mas tem o lado negativo. Então, se a criança viu o pai guardar uma arma, eu preciso informar o que é aquilo. Eu preciso ter garantido a obediência do meu filho para que ele não mexa ali. Né? E se ele está passando por um momento de estresse, eu preciso sentar mesmo, explicar o que está acontecendo. Uma coisa que eu aprendi muito nesses anos é nomear tudo para a criança. Filho, você está chorando porque você está cansado. Você está chorando por quê? Né? Tem que dar nome a esse choro, a essa inquietação, a essa agressividade para poder tratar. A gente estava conversando com uma telespectadora no telefone e ela disse que tem uma sobrinha que ela acredita que esteja passando por uma situação de estresse, porque os pais estão vivendo um momento difícil, em conflito, e aí os sintomas que ela está percebendo na sobrinha a criança se agita na hora de dormir, fica agitada, tem o sono agitado, está debaixo da pressão de largar o bico, os pais estão querendo tirar o bico, e é uma coisa que é um escape para a criança se sentir mais calma. E também essa criança, quando percebe os adultos brincando, conversando alto, ela já pensa que está brigando. Então a Juliana, que nos ligou, percebe que a sobrinha está debaixo desse estresse. Como é que a gente faz para ajudar uma criança dessas? E preparar a criança também para a realidade, né? Às vezes a gente fica tentando esconder. A gente estava conversando um pouco antes, como as crianças hoje em dia estão expostas, né? Sim. A tudo que se vive. Então, às vezes, fica tentando maquiar alguma coisa. Por exemplo, essa criança já está vendo um conflito ali.
Então, é o que ela mesmo disse. Tem que dizer que não é com ela, mas que é real. Né? É algo que está acontecendo, que ela pode ajudar, pedir para a mamãe ficar mais calma. A criança, às vezes, ajuda tanto. Quantas vezes, né? A gente aqui que é mãe pode falar. Quantas vezes a gente estava numa, às vezes nem discussão com o marido, mas às vezes uma conversa mais acalorada e vê a carinha do filho assim, estranhando, aí você volta para a criança e fala, filha, a mamãe está só conversando. Já dá uma acalmada. Então é o cuidado mesmo ali de não esconder a verdade, né? Mas também não expor a criança tanto diante de um conflito ali que não é necessário para ela. Hoje falando sobre a criança e o estresse, e inevitavelmente, gente, a gente fala de criança, a gente também fala de adulto, fala dos pais, fala do estresse dos adultos, então a gente quer saber a sua opinião. Quando a gente terminou o último bloco, eu estava falando sobre quando a história é invertida, porque a gente está falando aqui que crianças genuinamente vivenciam o estresse exacerbado que acaba podendo gerar muitos problemas nessa criança. Então a gente estava até com um exemplo aqui de uma criança que está passando, os pais estão em conflito e a criança está sendo sobrecarregada por isso. E eu terminei o último bloco perguntando quando é o contrário, quando as crianças já maiores, elas competem entre elas exigem dos pais ou a presença, ou o tênis de marca, a roupa de marca, ou quer ir em todas as festas e o pai não pode deixar, e aí isso gera um conflito entre as gerações dos pais, dos filhos, e isso gera estresse nos pais. Nesse caso, deve-se falar, deve-se conversar com a criança e falar que aquilo que ela está exigindo está demais? Como é que funciona isso? Ou a gente deve privar as crianças dessa informação e engolir o sapo firme, segurar no semblante, como diz a minha amiga, fingir demência. Cara de paisagem. Cara de paisagem e seguir em frente. O que vocês acham disso? Ana, deixa eu te interromper um pouquinho. Tem gente com a gente na linha. Alô? Alô? Elídia? Isso. Tudo bem, querida? Tudo jóia. De onde você está falando com a gente? Eu estou falando de Carangola, Minas Gerais. Ah, que bom! Fala com a gente, meu bem. Qual é a sua experiência, a sua pergunta? Conta pra gente. Eu tenho uma filha de 4 anos, Isabela, e esses últimos dias agora a gente passou por alguns conflitos familiares com a sogra, sogro, cunhado. E a minha filha, eu creio que talvez por isso e porque a gente andou mudando de casa. A gente ficou um certo tempo com a minha sogra, aí para diminuir um pouco a tensão, eu fui ficar uns dias na minha mãe e retornei. Quando eu retornei para a minha própria casa em cima da minha sogra. E a minha filha, ela voltou bem assim estressada, ela está muito nervosa, agitada, ela está agressiva, e na escolinha as professoras comentaram comigo que ela está muito triste, né? Ela está muito assim, meio que amuadinha e está fazendo coisas que ela não tinha de costume, está um pouco agressiva com a minha mãe, né? Com a avó dela, que a minha mãe está uns dias comigo na minha casa, e ela está assim, fazendo muita pirraça, e eu não estou sabendo muito bem lidar com a situação, e eu acho que eu também, por a situação, eu estou assim, um pouco estressada, nervosa, e creio eu que eu também, talvez eu esteja atrapalhando e passando isso para ela, por causa da situação, não estou sabendo muito bem lidar com isso, né? Aí eu queria até pedir a ajuda de vocês, para vocês estarem me auxiliando, né? Tá, joia. Vamos falar sobre isso aqui agora. Existe uma coisa também, que os pais, às vezes, principalmente por lidar de crianças tão pequenas, esquecem de prever algumas situações. Por exemplo, se ela ia mudar, se ia ficar provisoriamente nessa casa, será que ela falou para essa criança? Filha, nós vamos ficar na casa da vovó um tempo, enquanto a nossa casa fica pronta. Isso tudo para a criança é muito importante. A previsão, não é? Quando a criança sabe, eu vou para lá, aí daqui uns 3 dias, por exemplo, vai voltar para a própria casa. Filha, daqui 3 dias, a criança sabe o que é 3 dias? Não, mas você está prevendo para a criança, né? Um fator de estresse que a gente vive em escola muito grande hoje em dia é a retirada de fraldas, né? Com criança de 2 anos. Aí a mãe fica, como que eu faço? Vai avisando, quando chegar tal dia, você não vai usar mais fralda. Ah, mas não vai entender. Não vai entender que é tal dia.
mas vai estar entendendo o que você está falando. Que alguma coisa está se que aproximando. vai acontecer alguma Está pra coisa. acontecer. E você diminui o estresse nesse sentido, porque a previsibilidade ajuda a criança. Então, lembra que a mamãe falou com você que a gente ia voltar para nossa casa? Então, hoje é o dia. Vamos voltar para nossa casa. Aí, Elidia, a gente espera ter te ajudado de alguma forma, né? Mas realmente o diálogo é muito importante. E ela falou assim, e quando crianças passam mais tempo com babá do que com os pais? São ensinos diferentes. Ainda tem pais que permitem tudo para compensação da falta, da sua ausência, né? A compensação da sua ausência. E aí, o que vocês acham? Porque aí já é mais um fator, né? Mas, a criança tem uma informação da babá ou da funcionária da casa e tem outra informação do pai. Olha, na escola a gente vivencia isso muito hoje em dia, né? Hoje a criança tem uma equipe que cuida dela, se a gente for observar. Às vezes é a babá, às vezes é a escola, aí tem uma aula particular, aí fim de semana pai e mãe, às vezes vai para casa do vô e da avó durante a semana. Então as estruturas hoje são muito diferentes. Muito diferentes. O que a gente precisa e o que a gente sempre precisa buscar é a fala única. Porque um dos motivos de estresse infantil é o fato desse... Um lida de um jeito com a regra, o outro de outro jeito. Um é permissivo, o outro proíbe mais. Então, o mesmo linguajar, ele é benéfico para a criança. Então, manter uma mesma fala, né? Combinar todo mundo, combina direitinho. Tem que conversar com a pessoa que cuida da criança, porque tem umas, por exemplo, a gente vivencia isso muito na escola, né? A babá acaba guardando tudo para a criança. Cadê o ensinamento dessa criança a organizar o seu material? Ah, mas é porque brinca, vai demorar para ela. Às vezes a babá é também aquela que arruma a casa, então vai demorar mais, então é mais fácil ela guardar. A gente tem assuntos, Niri, até mais graves. Por exemplo, que eu entendo que isso tem o seu grau de importância. Sim. Mas, por exemplo, funcionários do lar ou babás que começam a criticar os pais diante dos filhos. Ah, sim. Ou E o contrário, vice-versa. E vice-versa. Então se cria um conflito. Os pais falam mal da babá. A babá fala mal dos pais. Quer dizer, mais uma vez colocando as crianças num lugar que não é para elas estarem. É verdade. Né? E eu acho que isso pode gerar uma insegurança muito grande na criança. Mas peraí, então, se o meu pai é isso, isso e isso, e a babá é isso, isso e isso, tô lascado. Né? E isso não é com criança grande só, não. Às vezes a própria criança pequena mesmo, ela vai percebendo e fica num conflito mesmo, sem saber onde que é o lugar seguro, né? Falta um lugar seguro para essa criança. Quantas vezes a gente escuta a criança, ah, minha mãe disse que você é chata, né? Às vezes não foi esse o comentário, ou às vezes foi, né? Então, quando a gente está falando, eu sempre gosto de orientar os pais. Quando a gente está falando num ambiente onde tem uma criança, eu preciso ter muito cuidado com o que eu falo. Porque às vezes quando a gente está estressado também, né? A gente acaba falando algo que não deve e que o outro adulto vai entender o que eu estou falando, mas a criança não, porque às vezes ela é literal. Sim. E como ela está às vezes no mundo da fantasia, então ela toma aquilo que você falou de forma literal e ainda aumenta às vezes um pouco. Olá! Assisti ao programa e me interessei muito pelo tema relacionado a estresse em crianças. Tenho 2 filhos, um menino de 5 anos e uma menina de 5 meses. E os 2 estão muito nervosos, muito choro, muita birra. Até a pequenininha está com um nervoso terrível. Tem horas que ela se treme toda quando chora. Mas a minha maior preocupação é o menino. Estou separada do pai deles e Nicolas está tão dividido e quer agradar a todos. Então ele assume uma postura diferente em cada lugar. Quando está comigo, ele é mais quieto e calmo. Com o pai, ele faz pirraça, chora, pula, se joga pelo chão para conseguir o que quer. Mas o problema é que eu acho que ele, Nicolas, tem medo de mim, porque eu sou muito rígida com ele. Eu preciso de ajuda, porque eu não quero prejudicar meu filho. Eu quero ajudá-lo, mas preciso de ajuda para isso. Desde já agradeço, Deus abençoe. E aí, como é que a gente pode ajudar a Mara? O que leva uma criança a ser assim? Porque às vezes a gente percebe isso mesmo, a necessidade. É claro que tem aquela idade ali na adolescência, que o adolescente ele precisa se sentir aceito no grupo, então ele vai se adequando à tribo para ser recebido. Mas quando a gente percebe isso em crianças menores, a criança é uma coisa dentro de casa, é uma coisa com a avó, outra coisa com o empregado, outra coisa com os amigos na escola.
O que gera isso? Existe uma questão de adaptação, que eu acho que é importante avaliar, né? Pelo que eu entendi, ela está numa separação recente. Sim. Então, querendo ou não, a criança está se adaptando a essa nova realidade também. Isso faz ela perder um pouco da sua identidade? E de ver como que ela vai ficar também, porque agora ela está num lugar que não é seguro para ela. Ela tá descobrindo quem é esse novo pai que não mora mais na casa dele, né? Então, esse menino de 5 anos é uma idade onde essa questão da relação aí com o pai, que é a referência masculina, teve um corte. Né? Então, ela precisa entender esse momento. Eu sempre gosto de pensar que a gente precisa avaliar todo o conjunto, né? Porque, às vezes, é ela que está estressada e está passando esse estresse para a criança ou reforçando esse comportamento. Sim. Né? A gente precisa avaliar a questão, às vezes, fisiológica, né? Ela está com uma criança de 5 meses, às vezes é uma questão da criança que precisa ser acompanhada, né? Então, ver com o pediatra, mudança. Nessa idade, às vezes, acrescenta alguma questão de alimentação. Então, às vezes, a gente liga uma coisa com a outra e nem sempre está tudo tão ligado assim. A gente precisa avaliar a situação de cabeça fria mesmo, para saber se isso está relacionado à separação ou se é ela que está colocando essa relação para avaliar. Porque a criança, a questão da adaptação, ela é normal. Igual você falou, num lugar é de um jeito, no outro é de outro. Isso é muito comum para a criança. Em casa, ela está dentro do seio familiar, ela vai ser ela. A gente também é assim, né? Numa escola, ela não conhece os colegas, não conhece a professora. Né? Em escola, o que a gente faz no início de ano? Sempre tem um período de adaptação. E é feito de acordo com a faixa etária. Não é bobo. Olha, vocês se casaram. Um dia vocês se apaixonaram e se casaram. Faça tudo para se reapaixonar pelo seu cônjuge. Olha, o divórcio é o fim. Não é a saída para problema nenhum. Eu acho que é a criação de novos problemas e mais desafiadores, principalmente quando existem crianças. Então, lembre-se que esse cônjuge um dia teve alguma coisa que te atraiu, que você gostou, que você admirou. Senta, conversa, pede ajuda, faz terapia familiar, faz alguma coisa para tentar salvar esse casamento. Hoje as pessoas, eu percebo que as pessoas descartam muito facilmente seus casamentos. Ah, você merece ser feliz. Então, se eu mereço ser feliz, o meu filho que se dane, o outro que sofra, eu mereço ser feliz. Quem merece ser feliz é quem foi posto no mundo sem pedir para isso. Então, tem que se pensar na sua felicidade, sim, porque também não vale ficar casado, quebrando o pau e o menino sendo exposto a marido batendo na mulher, a violência doméstica, também não é por aí. Mas o fato é, gente, está pensando em separar? Pensa 1000 vezes. Pede ajuda. Em vez de pedir ajuda para o filho, que já vai estar colhendo as consequências, pede ajuda para esse casamento. Eu acho que sempre tem esperança quando tem 2 adultos envolvidos, 2 pessoas que podem resolver os seus conflitos, exponham a situação, conversem, façam terapia, aconselhamento pastoral, procura ajuda. Mas, gente, divórcio é a última instância, da última instância. Eu acho que tem que ser esgotados todos os recursos. E hoje as pessoas desistem muito facilmente dos seus casamentos, pensando, não, depois a gente conserta o meu filho, depois a gente dá um jeito. Não, criança, eles têm que adequar. Não, eles não têm que adequar. Você pode se adequar porque você já é adulto. É mais fácil para você se adequar, né? Hoje uma fala que a gente escuta muito eu tenho que ser feliz para cuidar bem do meu filho, eu preciso estar bem para cuidar do meu filho. Agora, se a gente observar conflito, a gente tem todo dia, por muitos motivos. Claro. Né? O casamento realmente, e os pais podem dizer que não, mas o divórcio, ele é uma causa de um estresse tão grande, né? Em consultório, na escola, a gente observa isso, e é em qualquer faixa etária. Não, eu vejo a geração, olha para o quadro da nossa sociedade, é uma sociedade doente. E aí fala, não, mas antigamente as mulheres lutavam mais pelos seus casamentos, os homens também, porque o divórcio não era uma coisa assim, vou ali, hoje vai assim, né? Quer ficar casado? Não, vou ali no cartório, já sai divorciado. Até esse processo foi facilitador, enquanto que as relações humanas não se resolvem assim tão facilmente. Então, acho que a gente tem que pensar, fica um alerta aí, gente, né? Fica um alerta para a gente realmente, quer entrar num casamento? Pensa 10 vezes. Agora, se entrou, que o amor seja eterno enquanto dure. Não, amor não é interesse no outro, não. Amor é você escolher
você escolher amar aquela pessoa mesmo quando ela não te der mais nada. Isso é amor. As pessoas hoje confundem atração sexual, vontade de ficar junto, interesse financeiro, por amor. Isso não é amor. Se case por amor, porque amor é o seguinte, você considera o outro primeiro. Isso é amor. Quando você assume uma aliança com uma pessoa e vai fazer ela dar certo. Não, não tem outra opção. Divórcio não é uma opção. Vai dar certo. A gente vai conversar, a gente vai pedir ajuda, a gente vai lutar até a última instância. A mãe dele tira ele do computador e já fez tudo para ver se consegue ele voltar à escola. Ele vai um dia na semana, já no outro dia não quer ir. E está muito difícil, muito complicado para a gente fazer como que ele vai para a aula. Cida, vocês já tentaram conversar com ele para saber se existe algum conflito na escola que ele está tentando evitar? Já, a mãe dele já conversou com ele, ela também é professora, no mesmo lugar que ele estuda, e já perguntou para ele se tem algum problema na escola, ele fala que não, mas está afastado de uma maneira que está muito difícil para a gente conversar com ele. Ele não tem, assim, ele é muito fechado, a gente conversa com ele, eu não respondo, às vezes ele só bana a cabeça. Vocês já ofereceram para ele mudar de escola? Então, a mãe dele fala para ele mudar, se não era melhor mudar o horário, ele fala que não. Só que ele falou para a tia dele que não quer continuar lá nessa escola, onde ele mora. Ele quer estudar em outro lugar, entendeu? Só que a mãe dele quer primeiro que ele termine o ensino médio para levar ele para outro lugar. Okay. Ele fala que quer vir ficar em Carangola com a tia dele. Entendo. E ela quer primeiro que ele termine o ensino médio, que ele está fazendo a oitava, mas não tem como seguir, porque a gente conversa e ele não é uma criança que abre com a gente. A gente conversa com ele, mas ele não responde. Fica calado, sabe? Sim. Ele não sabe mais o que fazer para levar e voltar à escola. Cida, continua com a gente que a gente vai conversar sobre esse assunto aqui, tá bom, minha querida? Tá. Obrigada pela sua participação. Tá. Um beijo. Tchau. E aí, gente? Aí já é porque uma coisa comum, Marli, na idade que ele está, 14 anos, a família pensar da seguinte forma: não, isso é coisa de adolescente, logo vai passar. Vai ignorar. Não façam isso. Isso é um erro, né? Isso é um erro. Primeira coisa, então, a sugestão da médica de plantão: procure um médico para ver se ele realmente, se isso não é um sintoma de um transtorno dele, né? Orgânico. Então, procure um médico para descartar essa possibilidade. E o segundo passo qual seria? Talvez uma terapia, uma terapia. Você vê que ela não cita hora nenhuma o pai, sempre está falando da mãe, pode ser algum conflito familiar, pode ser alguma questão da escola mesmo. E quanto à escola, o que a mãe faz? Continua pegando com ele ou abre mão? Essa mãe deveria procurar, ela que é da escola mesmo, né? Às vezes a gente, na escola a gente fica um pouco preocupada assim, sou funcionária, né? E quando eu sou mãe, então eu quero cuidar do meu filho. Então, se ela está um pouco inibida, ela não pode ter essa inibição, porque é o filho dela que está sofrendo. Então, é procurar a escola mesmo, a coordenação, os professores, o que eles estão percebendo, né? O que está acontecendo na escola, ou se a escola é uma válvula de escape, assim, eu vou dizer que eu não quero ir para a escola porque eu tenho que estudar uma criança nessa idade, já faz esse raciocínio, então vão me mudar de cidade ou vão me mudar de escola, né? Então a parceria, é a linguagem única que a gente já está falando desde o início. Essa linguagem precisa ser entre as pessoas que cuidam, né, da criança e do adolescente, é saber o que está acontecendo lá, essa resistência grande, o limite, será que ele está sendo imposto? Não, tem que ir à aula, né? A aula não é uma escolha. Também tem isso. Não sei se já falaram sobre isso, mas queria saber até que ponto a rotina e horários para todas as coisas não é um ponto para aumentar o estresse. Conheço uma garotinha de 10 anos que chega da escola, tem 15 minutos para almoçar, vai para natação, depois tem hora para o dever de casa, um tempinho para brincar, depois vai para o inglês. Presenciei uma situação de choro um dia desses, totalmente sem motivo e desequilibrado. É estressada, mal-humorada e extremamente carente. Excelente tema de hoje. Beijo, Helena. Beijo para você, Michele. E aí, gente, essa é a última, tem que ser respondida rapidinho.
Ela tem 10 anos, a Dá garotinha. 10 anos. A rotina é essencial, né? A gente vê, aí a rotina tem que ser compatível para a pessoa também. Porque às vezes a gente imprime uma rotina exagerada para a criança, então tem que ter esse controle, né? Por exemplo, até a gente na igreja, às vezes acumula funções na igreja e obriga a criança a estar participando. Então tem que ter um cuidado muito grande e criar a rotina mesmo, porque a rotina ela até desestressa. Né? Se for uma rotina bem estabelecida, sabe que tem horário, hora de começar, hora de terminar. E hora de ser criança também, né? Também, principalmente, né? Ela tem que ter horários, porque o horário possibilita essa segurança, mas não ser sobrecarregado de atividades. Exato. Nili, muito obrigada, que você continue desenvolvendo o trabalho lindo que você faz no Colégio Batista. Eu sou testemunha desse trabalho. Deus abençoe você ali. Né? Fiquem com Deus e com a linda música de Ana Carine e Carlos Fábio Melo.